Meu irmão, minha irmã, salve Rosa Mística, Ave Santa, Ave Pura, Ave Rosa Mística, salve Rosa Mística. Sejam bem-vindos à live oracional 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística, uma experiência de oração, de sacrifício e de penitência. Que você seja bem-vindo a mais uma live, uma live devocional, oracional, no qual você é nosso convidado, caminhando nessa jornada de 40 dias com Nossa Senhora. Hoje ao 21º dia. Então se você está nos acompanhando, ótimo. Se você está vendo pela primeira vez, quero lembrar que você pode nos acompanhar também aqui, pelo canal dos Perfumes. Você tem todas as lives gravadas e também lá no nosso canal do YouTube você tem também todas as lives gravadas. Então, nosso grande abraço a você, e que você continue nessa jornada, que nós estamos neste momento, meditando, o caminho do Calvário com Cristo, então que é a rosa vermelha. É isso aí, boa noite, Boa noite a todos que estão conosco nessa jornada de oração, de sacrifício, de penitência, Imagino que vocês já devam ter nos ouvido várias vezes falando, então a gente está meditando aqui a inspiração que Nossa Senhora nos deu através desse livrinho, rezando 40 dias com Nossa Senhora Rosa Mística. E agora já estamos passando um pouquinho de dia, depois da metade desse caminho, estamos no 21º dia, fazendo aqui a meditação do sacrifício, O que representa aquela rosa vermelha no peito de Nossa Senhora, O que ela quer nos dizer, o que ela quer nos ensinar, com essa experiência do sacrifício. Eu não estou conseguindo te ver. Eu acho que as pessoas devem estar te vendo, Eu só estou me vendo aqui na câmera, mas se o pessoal estiver te vendo aí, tá ótimo, você está me vendo aí? Sim, perfeito. Perfeito. Então significa que o pessoal está vendo. Dona Margarete, seu Paulinho deve estar aí. Um abraço para vocês, Maria, está sempre conosco aí, que bênção. Então estamos entrando aqui. Você acredita que hoje é o 21º dia, gente? A gente já passou. Ontem foi 50% das lives oracional, mais um dia, E mais um dia, contemplando Jesus no caminho do Calvário, como Eliane disse, a rosa vermelha, a rosa que significa esse sacrifício, que aí a gente está meditando o sacrifício de Cristo, estação a estação, e aí a gente também entende, através das tarefas que a gente tem que fazer, porque aqui é a vivência prática do carisma de Nossa Senhora Rosa Mística, a gente entende através da rosa vermelha todo o sacrifício de Cristo e somos chamados a fazer isso através aqui das nossas orações, Então é uma bênção. Então você já também pode, convidando as pessoas, Tem aí o aviãozinho, você pode mandar aí o convite para as pessoas, É só clicar nele para convidar as pessoas também, e as pessoas às vezes estão em casa, estão vendo ali, entram, para participar dessa live, é a oportunidade que você tem de convidar pessoas diversas para estar conosco aqui, neste momento de oração, nesta live oracional. É isso aí. Então vamos começar, A nossa meditação de hoje, como sempre, pedindo a presença da Trindade, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e invocando o Espírito Santo. E nesse dia muito especial, Porque é dia de Pentecostes. Dia de O Pentecostes. dia que a igreja celebra a descida do Espírito Santo ali, a formação da igreja, por assim dizer, O Espírito Santo desceu, aqueles discípulos que estavam ali medrosos, com receio de abrirem as portas ali, do local onde eles estavam. Com a vinda do Espírito Santo, aquele medo foi embora, foram tomados de uma alegria, de uma coragem, e aí nasceu a igreja, Nasceu a igreja. Eles começaram a pregar, saíram pelo mundo todo pregando. Estamos aqui, 2000 anos depois, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então hoje é um dia muito especial, ainda mais especial. Domingo, dia do Senhor, e dia de Pentecostes. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Espírito Santo, nós te pedimos, nós clamamos. E nesse dia de Pentecostes, Espírito Santo, nós nos colocamos aqui na tua presença e declaramos o nosso desejo, o nosso querer, o nosso coração aberto para te receber, Espírito Santo. Nós queremos ter o nosso coração tocado, lavado, conduzido por ti, Espírito Santo de Deus. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, vai abrindo seus lábios, fechando seus olhos e vai convidando nesse dia de Pentecostes o Espírito Santo a te batizar. Vai falando, me batiza de novo, Espírito Santo. Me batiza de novo, Espírito Santo. Eu me abro ao teu querer, Espírito Santo. Faz em mim tua vontade, Espírito Santo. Vem, vem, ó fogo abrasador. Vem, ó fogo abrasador sobre a minha alma. Vem, Espírito Santo. Vem me ensinar a rezar, Espírito Santo. Vem conduzir, ori Vem, Espírito Santo. Vem nos dar uma porção nova dos teus dons, Espírito Santo. Vai dizendo para ele, eu quero, Espírito Santo, essa porção nova. Eu desejo me encharcar deste dom. Diga para ele, dai-me o dom da sabedoria. Renova em mim o dom do entendimento, o dom da fortaleza e conselho, o dom da piedade, da ciência de Deus, o dom do temor a Deus. Vem, Espírito Santo, diga para ele, vem, Espírito Santo, vem me renovar. Vem colocar fogo no meu coração, fogo de Deus, do amor de Deus. A água, Espírito Santo, que eu preciso beber para matar a sede do meu coração, ó minha alma. Né, encharca nesta água viva, diga para ela, diga, Espírito Santo, eu quero os teus frutos, o fruto da alegria, da paz, da gentileza, da caridade, da bondade. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Vai dizendo para ele, Espírito Santo, eu recebo agora o teu dom. E nós pedimos ao Pai Santo, em nome de Jesus, que ele nos renove, envie, neste dia que a igreja celebra, um novo Pentecostes. Diga para ela, eu quero, Espírito Santo, renovar a minha aliança com Deus. Eu vejo aqui muitos precisando renovar a aliança de amor com Deus. Dizer para ele, eu quero renovar esta aliança contigo, Senhor. Eu quero ter a certeza, Senhor, de que o meu coração e minha vida é tua e de que eu quero retomar muitos caminhos que às vezes eu havia perdido. Diga para ele, vem, Espírito Santo, sobre mim. Fica conosco, Espírito Santo, nesta noite. Me batiza, eu entrego meu corpo, minha alma, meu coração. Se aposta do meu ser, Espírito Santo. Se aposta todo de mim, Santo Espírito. Porque nós somos teus. Diga para ele, eu sou teu, Espírito Santo. Eu me consagro a ti agora. Vai fazendo essa consagração a ele. Vai dizendo, eu me consagro a ti, Espírito Santo. Consagro minha vida. Consagro meu corpo. Consagro meu ser. Consagro minha família. Somos todos teus, Espírito Santo, e queremos ser totalmente teus, Espírito Santo. E nessa noite, conduz-nos. Conduz-nos a compreender qual é a vontade de Deus para nós nessa noite. Vem fazer em nós, Espírito Santo, a tua vontade, pela intercessão de Nossa Senhora. Amém. Amém, aleluia, amém. Que maravilha, né? Que bênção. Então nós vamos meditar essa oitava estação, né? Imagino que quem está nos acompanhando aí já sabe o que Nossa Senhora nos inspirou. Que na rosa branca, que é a rosa da oração, que nós meditássemos as virtudes que inclusive Nossa Senhora é plena, repleta delas, né? Então nós fizemos 13 dias ali da meditação das virtudes de Nossa Senhora. E aí nós iniciamos a rosa vermelha do sacrifício. E o que ela nos pediu é que nós meditássemos a via sacra. Então hoje nós vamos meditar a oitava estação da via sacra, em que Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. E você pode perguntar, mas como, né? A partir de quê que veio essa inspiração? Então Nossa Senhora, ela foi, enquanto a gente rezava, enquanto ela colocava isso em nosso coração, ela foi nos inspirando que nós utilizássemos aquele livro de Paixão de Cristo, que é um livro que o próprio Jesus, ele
em locução, né, para Santa Catarina, Ana Catarina de Emerick. Ele se apresentou, ele foi narrando como foi a paixão dele, como foi a morte dele. Ele foi narrando detalhes, detalhes que não seria possível nós sabermos se não fosse o próprio Cristo a dizer, né? Inclusive, esse livro foi o que baseou o filme de Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo. Então, hoje, na oitava estação, a gente vai estar meditando Jesus que encontra as mulheres de Jerusalém. Seguiam grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, disse Jesus: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se há de dizer: Felizes as estéreis e felizes as entranhas que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começaram a dizer às montanhas: Caí sobre nós, e as colinas cobri-nos. Por que se fazem isto com lenho verde? Que se fará com o seco? Essa é a palavra que tem em Lucas, capítulo 23. E aqui a meditação do que Nossa Senhora foi nos colocando, né? Qual que foi a vivência dela ao ver aquela cena ali de Jesus enxugando, dando aquele acalento, né? Naquele encontro com as mulheres de Jerusalém. Felizmente, não existiam apenas pessoas insensíveis e cruéis. Olha o que Nossa Senhora diz. Felizmente, não existiam apenas pessoas insensíveis e cruéis, mas também pessoas piedosas, como aquelas mulheres que tanta compaixão demonstravam para com meu Jesus. Era possível perceber suas dores e seus sofrimentos ao verem o sofrimento do meu divino Filho. Ao contemplarem o rosto de meu Senhor tão abatido e desfigurado, e tanto elas quanto seus filhos igualmente se afligiam, com tamanha dor e crueldade. Quantas mulheres carregam a dor no coração por seus filhos e marido? Quantas mulheres amargam a dor do sofrimento, choram, mantendo-se firmes diante da cruz? Por outro lado, eu choro e sofro porque muitas mulheres se afastaram do Calvário e já não rezam nem fazem sacrifício por si e por seus filhos. Mães, orem por seus filhos. Mulheres, cuidado com o que o mundo oferece a vocês. Voltem a ter em suas mãos a rosa vermelha. Também meu Jesus se compadece de vocês, meus filhos. Ainda hoje, ele olha para seus sofrimentos e tenta fazê-los compreender que nesta vida ainda haverão de sofrer. Mas ele já venceu a morte, por isso não precisam temer. O sofrimento e a dor terão fim, por isso precisam ter os olhos fixos na vida eterna, que já foi reservada a cada um de vós pela paixão de cruz de meu Salvador. Tenham ânimo e caminhem sempre na certeza de que meu Jesus e eu estaremos sempre ao teu lado, compadecendo-nos de suas dores e fortalecendo os seus passos. Olhos fixos no Senhor é o que precisam ter. Olhos fixos no Senhor. Amém? Bem profundo, né? A reflexão, principalmente para aquelas mulheres, né? Será que aquelas mulheres que estavam lá chorando por Jesus, né? Quando Jesus diz, né? Não choreis por mim, mas choreis por vós mesmos e pelos vossos filhos, né? Pelos dias que virão, né? Dias difíceis, Jesus já dizia, dias difíceis. E aí, é um chamado muito interessante, né? Quando Nossa Senhora fala, né? Que quantas mulheres, né, carregam a dor no coração por seus filhos, por seus maridos, né? Quantas mulheres amargam a dor do sofrimento, choram, né, e mantendo-se firme diante da cruz. Por outro lado, eu choro e sofro porque muitas mulheres se afastaram do Calvário, já não rezam nem fazem sacrifício por si e por seus filhos, né? A gente vive num mundo que, às vezes, né, para determinados grupos de mulheres, orar, rezar, parece uma coisa tão distante, né? Se pede por tantos direitos, mas se esquece, né, que o poder que tem uma mãe, uma esposa diante da oração, né? Diante da oração. Então,
quanto, né, as mães precisam rezar pelos filhos, ensinar os filhos, educar os filhos, né? Então esse é o grande papel, né, do homem, claro, mas também, né, principalmente de uma mulher, que é aquela que tem um coração de mãe, né? Então, assim, o quanto é preciso ter atenção e, como diz aqui, né, olhos fixos no Senhor. Eu pergunto, você, meu irmão, minha irmã, seja nós homens, mas vocês também mulheres, será que você está com os olhos fixos no Senhor, como aquelas mulheres que choravam aquela crucificação, que aquelas mulheres que choravam ao ver Jesus, né, sofrendo tanto? Será que os nossos olhos estão fixos no Senhor? Porque há um problema muito grande se os nossos olhos se desviam de Deus, né? Porque se desviam de Deus, nós podemos estar olhando para qualquer outra coisa que não será o suporte adequado, né? Quando os discípulos, e aí nós vamos remeter aquele Pentecostes, né? Aquela descida do Espírito Santo ali sobre os discípulos. Eles estavam com o coração com tanto medo, né? Dos soldados, de Pilatos, de Herodes, todos aqueles governantes virem e encontrarem eles e fazerem as barbaridades com eles também, que eles se fecharam. Eles se fecharam ali naquela casa e totalmente aprisionados pelos seus medos. Os olhos deles não estavam fixos no Senhor. Não estavam fixos no Senhor. Para que se fixassem, foi necessário a vinda do Espírito Santo. Aí sim, quando o Espírito de Deus tomou conta, entrou ali, né, que fez nos corações deles, que tomou conta deles, aí sim eles conseguiram caminhar e fazer coisas que eles jamais pensaram em fazer. Para dizer para você e para mim que os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Tem muitas coisas que nós não vamos dar conta de fazer. Eu falo para você mulher e falo para você homem. Tem muitas coisas que nós não vamos dar conta de fazer porque a nossa capacidade é limitada. A gente vai até um certo ponto. A partir dali quem faz é Deus, né? Então eu não sei o que na sua vida precisa ainda ser destravado. Eu não sei que situações estão extrapolando as suas forças, aquilo que você dá conta, né? Suas dores. Não sei. O que eu sei é que não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que, se você estiver com o Espírito Santo de Deus, não possa ser revisto, ser refeito, ser mudado. Não há nada. Aí Nossa Senhora vem colocar isso. Ela colocou no nosso coração, tenham ânimo. Tenham ânimo. Então, assim, não vamos nos deixar abater por absolutamente nada. Eu sei que muitas vezes vem situações que realmente tiram a nossa força, a nossa coragem, mas por isso que os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Por isso a gente tem que voltar para Jesus. E naquele momento que nós não estivermos dando conta, chega lá no seu cantinho ali e fala, Jesus, me sustenta. Seja meu suporte, Jesus. Mãe, vem meu auxílio, seja meu suporte. Nossa Senhora pediu que nós fizéssemos isso, né? E fica para nós essa lição de hoje. Deus está nos sustentando, Ele vai continuar nos sustentando. Ele vai continuar. Por isso o desafio de hoje era para nós meditarmos todos os livramentos e todas as graças que já foram derramadas por Deus em nossas vidas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer, mas fica, né? Para quem não fez ainda, fica aqui essa proposta. Por quê? O que isso tem a ver com essa meditação de hoje? Para nós começarmos a apropriar, a lembrar na nossa mente, no nosso coração, todos os momentos que Jesus já nos suportou até então. Então, eu gostaria que você fizesse mesmo esse exercício. Sabe? Para um tempinho ali, 5 minutinhos, 10 minutinhos, tempo que você realmente precisar, e vai anotando. Por que anotar? Porque te facilita ali, ou, né, de alguma maneira que você realmente possa ir trazendo a sua mente, possa registrando de alguma maneira, né? Quantas graças foram derramadas, né, Greg? Quantas graças foram derramadas em nossas vidas, né? Na sua vida individualmente, na minha vida individualmente, na nossa como casal, quantas graças, quantos livramentos. E a gente talvez não tenha ideia, né, de quantos livramentos, se você for pensar, às vezes, né, quantas vezes você já viajou e correu o risco de um acidente, e ali houve um livramento, quantas vezes, né, talvez um filho, uma família, né, um acidente que poderia ter acontecido, até mesmo quando os nossos filhos eram bebês, ou até conosco mesmo, né,
quantos livramentos Deus nos deu, né? A gente pensar quantos livramentos pode ser que às vezes a gente queria uma coisa que a gente achava que queria muito e aquilo era importante para a gente e na verdade foi um livramento, Deus não nos deu a graça porque já foi um livramento, porque Ele sabia que aquilo não seria bom para a gente, né? Então eu falo para vocês, quantas coisas, incontáveis, nós não temos como, né, contar tudo que Deus fez por nós. Porque muitas vezes, gente, a gente imagina muitas coisas são feitas pelo anjo da guarda nosso. Você tem um anjo da guarda, eu tenho, né? Muitas coisas, né, são feitas por aqueles que têm as ordens de Deus para nos olhar, para cuidar de nós, né? E Deus é onipresente, é onipotente, né? Ele sabe de tudo, ele sabe até o que vai acontecer, né, amanhã, depois, né? E eu já tive experiências, gente, assim, maravilhosas, assim, de livramento da minha vida. Eu me lembro que eu sempre gosto de viajar. Eu me lembro que um dia, há muitos anos atrás, tem muito tempo mesmo, eu rezei um Pai Nosso, um Ave Maria e coloquei nas mãos de Deus na viagem, né? E houve quase um acidente na estrada, quase que, né? Por uma imprudência, quase que o carro bate, né? E aí, mas foi por pouco mesmo, pouca coisa. E eu tenho certeza que aquela oração, né, fez a diferença porque a gente entrega a viagem para Deus. Então, quanto que a gente tem que olhar e perceber, né, se a gente tiver o olhar fixo em Deus e tudo que a gente for fazer na vida, a gente colocar nas mãos de Deus, né, as coisas acontecem, né? E esses livramentos, de fato, são inúmeros que a gente não tem ideia, né? São livramentos que Deus nos dá de determinadas situações, determinados lugares, né? Às vezes é que eu falo, às vezes uma coisa não dá certo, não xinga, não briga, né? Por quê? Porque a gente não sabe o livramento que teve, né? Às vezes o carro furou o pneu, você estava numa viagem, né? E ali você começa a enganar, não sei o quê, mas será que não pode ter sido? Entende? Então, louvar a Deus e agradecer. Então, estar ali junto do Senhor, né? É estar ali agradecendo, olhando com um olhar fixo nele, sabendo que ele está agindo na nossa vida, até nas tempestades da nossa vida, até nas coisas difíceis, né? Então, esse é o chamado, né? Ou seja, que a gente coloca aqui como desafio, meditar sobre todos os livramentos e todas as graças já derramadas em sua vida. Anotando tudo, se possível, pega um caderninho, vai anotando aquilo que você lembrar, né? Após este momento, agradecer a Deus em todo o auxílio que Deus já nos deu na caminhada, né? Tem uma frase bíblica, né? Bíblica que fala assim, até aqui nos trouxe o Senhor, né? Então, até aqui, nesse dia de hoje, neste momento, nos trouxe o Senhor. Ele permitiu, né, que você e eu vivêssemos os anos de vida que nós estamos vivendo, tudo que nós passamos, né, de coisas boas que Ele permitiu, e também de coisas que também Ele permitiu que acontecesse para o nosso crescimento, maturidade, as cruzes da vida, né? Então, Deus é um Pai muito bondoso, Ele sabe o que é melhor para a gente, né? Ele sabe o que é melhor. Então, se a gente compreender isso, né, nós vamos entender, né, esse caminho do Calvário de Jesus, né? E aí a gente vai começar também a fazer esse sacrifício, né, por nós, pelos nossos filhos, pedir. Filho, a gente tem que pedir dia e noite por ele, gente, né? A gente tem que rezar, né? Tem um movimento que chama Mães que Oram pelos Filhos, que é um movimento maravilhoso, né? Que se encontra toda semana, hoje tem no Brasil inteiro, um movimento que cresceu, que são as mães que estão ali orando pelos filhos, né? Mas e pai também tem que orar, né? Mães que oram pelo filho, mas nós pais também tem que orar, né? E olhar pelas esposas, a esposa orar pela gente, né? Porque é isso, né? Porque não espere nós que o mundo vai passar a mão na nossa cabeça. Há muitas situações que as pessoas, elas, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Como aconteceu com Jesus. Se fizeram isso com o lenho verde, que se fará com o seco, né? De Jesus, né? O lenho verde, né? Aquele que tá ali, né? Pronto, que tá bom, né? Imagine aquele que dá fruto. Imagina, às vezes, a gente que é seco e não dá fruto, tem hora, né? Então, preparemos nós para essa jornada, mas a gente tem que preparar e muitas vezes, né, parar para agradecer a Deus. Então, vamos te chamar agora para você já começar já agradecendo ao Senhor, né? Que você possa, se puder, colocar a mão no coração, se puder levar suas mãos, né? E você já colocando isso para Deus, né? Vai dizendo para Ele, Senhor, nós queremos te agradecer. Eu quero te louvar e bendizer por todos os livramentos que o Senhor me concedeu nesta vida.
Bendito seja, Senhor, por ter me livrado de tantos acidentes, né? Que às vezes acidentes que nem eu sei que eu teria, mas o Senhor livrou, o Senhor colocou o teu anjo à frente para nos livrar daquela situação, de tantos livramentos que o Senhor nos deu, às vezes na vida, de coisas que a gente queria e pediu e não recebemos, mas porque não seria bom para nós, o Senhor nos livrou de algo que poderia ser pior para nós, Senhor. De tantos livramentos físicos, às vezes de um acidente com os nossos filhos, com alguém de nossa família. Tantos livramentos que o Senhor deu, às vezes, né, de empregos e de trabalhos que talvez não era para nós, não seria bom para nós, Senhor. Como são incontáveis, Senhor, os livramentos que o Senhor nos concedeu na vida, vai dizendo, Senhor, vai dizendo a Ele, obrigado, Senhor. Talvez você lembre de uma situação específica, de um livramento específico, você diga para Ele, obrigado, Senhor, por ter me livrado dessa situação. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me livrado dessa situação específica naquele dia, naquela hora, né, na minha casa, no meu naquele trabalho. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é aquele que zela pela minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos, a minha casa. Por isso eu digo, né, como diz Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga para ele, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga 3 vezes. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelas incontáveis graças e bênçãos que o Senhor nos concedeu. Como o Senhor cuida de nós, Senhor. Como o Senhor cuida, como o Senhor mesmo ali carregando a cruz, olhou para aquelas mulheres, né? Fixou o teu olhar naquelas mulheres e amou, né? E agradou, né, cada lágrima daquelas mulheres, como agrada ao Senhor a nossa oração também pelos nossos filhos, quando nós te amamos, como nós te entregamos de coração algum sacrifício, né, seja ele o que seja, um jejum, uma penitência, ou algo que não aconteceu de bom e a gente sabe louvar a isso, e a gente recebe aquilo como sacrifício. Bendito seja o Senhor, meu irmão, minha irmã, essa é uma oração agradável a Deus, a oração de louvor, a oração de gratidão, sabendo que Deus é aquele onipresente, onipotente que cuida de tudo na nossa vida. E eu creio, Senhor, que em todos os momentos o Senhor cuida. Quando eu estou dormindo, o Senhor é o vigia da minha vida. Quando eu saio de manhã, o Senhor é o vigia, o Senhor coloca guardas, anjo da guarda, né? Porque ali na manhã eu já coloco o meu dia diante de Ti, Senhor, e é o Senhor que me conduz, Senhor, é o Senhor que me livra, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu sei que o Senhor está conosco. Diga para Ele, Senhor, Tu sempre está conosco. Eu quero estar contigo, Senhor. Quero ter um olhar fixo, Senhor. Dá-me a graça, Senhor, porque eu não quero tirar o olho de Ti, Senhor. Eu quero ter um olhar fixo, não importa se eu esteja trabalhando, se eu esteja dormindo. Não importa se eu esteja assistindo televisão, se eu esteja brincando com os meus filhos, se eu esteja alimentando, não importa o que eu esteja fazendo, trabalhando, mas que o meu coração esteja o olhar fixo para Ti, Senhor. Eu quero ter esse olhar fixo, eu desejo, Senhor, estar olhando constantemente para Ti. O meu coração deseja. Diga para Ele, eu desejo, Senhor, a minha alma deseja. Tem saudade de Ti. E agora, Senhor, crava a Tua marca no meu coração. Crava, Senhor, a Tua presença em mim, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Louvado seja, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigado, bênção, Senhor. né? Que bênção louvar a Deus. Que bênção louvar a Deus. E é o que Greg proclamou na meditação, na oração. Muito agrada ao Senhor os nossos louvores. Muito agrada os nossos louvores. Especialmente naqueles momentos que a gente não está nem tão bem, nem com vontade de louvar. Aí mais agradáveis ainda são ao coração de Deus. Né? Que bênção. Que nós possamos fazer esse exercício, né? Mais vezes em nossas vidas. Antes da gente ir para a oração para todos os dias, eu quero contar algo também importante para vocês entenderem quanto que a gente tem que estar atento, né? À voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Deve fazer mais cerca de um ano e pouquinho, né? Eu estava ali na Avenida Sanitária e eu tinha acabado de sair do Mapa de Minas, tinha almoçado lá e estava indo, né? E queria atravessar por outro lado e ainda estava na calçada andando para me atravessar lá na frente. Mas eu escutei algo que me dizia assim, muito cuidado, né? Atenção ao atravessar, né? Um livramento, né? E aí na hora que eu ia
atravessar, né? Mas veio um carro numa velocidade tão grande, né? E ali eu tive tempo de voltar para trás porque eu estava numa prudência muito grande, né? Porque tinha algo ali, né, me dizendo, né, que poderia acontecer um acidente comigo, né? Você me pergunta o que é isso? É o Espírito Santo, é o nosso anjo da guarda, né? Aí agora a experiência mais incrível que eu tive foi mais ou menos, deve ter uns 10 para 12 anos. Eu estava na missa, estava eu e João Pedro, né, outro menino meu, ele é hoje com 20 anos, mas na época ele devia ter uns 9 ou 8 anos por aí. E aí, na hora que eu recebi a comunhão, que eu estava conversando com Jesus, me veio a palavra, um acidente, um livramento que eu vou te dar, né? Gente, eu saí da missa, fui levar ele, né, para casa, que eu ia para uma missão, exatamente, né, indo devagar, né, na avenida, né, veio um carro numa velocidade, né, não era preferência dele, né, e ele bateu só na frente, né, foi uma lanterna, né, porque pegou só ali, a gente não teve nada, né, o cara estava vindo de outra cidade, táxis, né, graças a Deus não teve nada, e eu estava indo para uma missão, né, tinha que deixar João Pedro para ir para a missão, ele era pequeno, acabei não levando, mas só para vocês entenderem, né, que aquele dia Jesus já tinha me dito na Eucaristia que haveria, né, um livramento de um risco de acidente, porque se não fosse isso, se não fosse um livramento de Jesus, com toda certeza que aquele carro ia bater exatamente no meio, ou ia machucar, o João Pedro ia machucar, ia ser né, algo mais sério, né? Então, para vocês verem a importância, né, de quanto Deus cuida de nós. Eu estou contando isso para vocês verem, né, abrindo o coração de algo que me é reservado aqui, porque eu senti que eu deveria falar agora, né, para vocês entenderem o poder da graça e do livramento de Deus, principalmente quando nós somos homens e mulheres de oração. Às vezes Deus livra uma pessoa, mesmo que ela não seja uma pessoa de oração, por absoluta misericórdia, porque Deus tem um plano para essa pessoa. Mas quando a gente reza, quando a gente está em oração, a gente evita muita coisa. Que bênção, Amém? né? Que bênção, que bênção. E é exatamente isso. E assim, que você possa, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos acompanhando devem ter também suas experiências pessoais aí, que vocês, né, que te vêm à mente aí, né, enquanto a gente nos ouve falar, né, quantos livramentos o Senhor já te concedeu, né, quantas graças e quantos livramentos, né? Então que nós possamos, nessa noite, né, ficar com o coração muito agradecido a Deus, fazer esse exercício e dando louvores e graças a Deus, porque o Senhor nos quis, o Senhor te quis vivo e te quis aqui hoje, né? Ainda tem um propósito para a sua vida. Olha que bênção, né? Que graça. Por isso ele continua nos sustentando, né? Por isso ele continua cuidando de nós. Então vamos fazer a nossa oração, né? Para todos os dias, após a meditação. Pode puxar aí, amor. Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Ah, só um minutinho, página 37, para quem tem o livrinho, tá? Eu te amo, Nossa Senhora Rosa Mística. Estivestes aos pés da cruz de teu filho, estás presente aos pés da cruz de nossa vida. Tuas lágrimas de sangue são lágrimas de sangue de teu filho, derramadas no Calvário, que continuam a ser derramadas em teus olhos pelos pecados da humanidade. Choras lágrimas de sangue, porque não respeitam mais o Criador, e as leis de Deus não são mais levadas em conta. Será que ainda podemos dizer que uma mãe não é capaz de chorar, até sangrar seus olhos, pelos filhos que estão sofrendo? Dai-me, Mãe Rosa Mística, uma gota de teu sangue, porque é o mesmo sangue que correu em teu filho no Calvário, o sangue que obtém a misericórdia de Deus por nossos pecados. E concede-me por tua intercessão a graça. Então faça seu pedido a Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Nós pedimos também, Senhor, colocamos também em tuas mãos a intenção da festa da nossa padroeira Rosa Mística em Montes Claros, que iniciaremos dia 30 de junho, a nossa trezena, para que muitas graças e bênçãos sejam derramadas para a honra e glória do nome de Jesus, para a conversão de tantos corações. Rosa Mística, quero chorar contigo. Ensina-me a rezar, a sofrer e a reparar com e por amor. Hoje quero ajoelhar aos pés da cruz de Jesus e contigo chorar pelo absurdo dos males que afrontam o Criador. Hoje quero chorar por
meus pecados e pelos pecados do mundo. Que se ouçam apenas o correr de nossas lágrimas, minha Mãe Rosa Mística, as tuas de sangue e as minhas molhadas de água. Amém. Então agora feche os seus olhos e se imaginando ali aos pés da cruz de Jesus, ao lado de Nossa Senhora, vamos rezar esse Pai Nosso, essas 3 Ave-Marias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vontade, assim na terra como no céu. Nosso de O cada pão dia nosso, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que somos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu Amém. senti muita vontade de colocar também como intenção a nossa casa de acolhimento. A gente tem passado por uma necessidade muito grande de funcionários, né? Então, eu quero deixar também no coração de Nossa Senhora essa intenção de que ela já vá tocando nas pessoas que ela deseja que estejam trabalhando lá na casa, que ela possa ir providenciando os funcionários do coração dela para cuidar das suas meninas, daquelas crianças, daquelas mulheres tão machucadas pela vida. Providencia, mãe. Pede para Jesus, mãe, providencia. Amém? Ei, E o desafio olha, da manhã, já vai antecipar ou não precisa? vamos antecipar, né? Quem não fez o de hoje, pode fazer hoje, amanhã, tá, gente? E também amanhã, que a gente já vou antecipar, porque se alguém quiser fazer durante o dia, puder ter condições, é fazer uma visita a alguém que está sofrendo, seja física ou emocionalmente, né? E levar o consolo de Deus ao seu coração. As pessoas perguntam assim, Gregório, e se eu não conseguir fazer o desafio amanhã, não tem problema. O desafio é para amanhã, se você puder fazer, ótimo amanhã. Se você não puder, você pode fazer ele durante a semana, ou se programar para o final de semana de cumprir esse desafio. Cumprir, entrega ali no coração, Deus sabe que você está entregando por aquilo, entendeu? Então amanhã nós vamos meditar, Jesus cai pela 3ª vez, tá bom? Então esperamos todos vocês, né? E vamos rezar também, viu, Kelly, pela festa do Sagrado Coração de São João Batista, que está chegando. Se não me engano, é dia 27, né? A festa do Sagrado Coração. Mas nós vamos estar rezando, né, também. E se você, Kelly, faz favor de estar aqui todo dia, 8 horas da noite, para você rezar com a gente, tá? Então, o desafio para amanhã, então, se você já quiser durante o dia, né, se tiver condições de realizar, é fazer uma visita a alguém que está sofrendo, física ou emocionalmente, e levar o consolo de Deus ao coração dessa pessoa. Amém? Então, já pedindo ao Amém. Senhor que Ele vai colocar a pessoa aí que você precisa visitar no dia de amanhã. Que Deus abençoe, um bom descanso a todos. Fiquem com Deus e repletos do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.